Então vamos para o nosso estudo número 68. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E hoje nós ficaremos apenas com esses três versos: 34, 35 e 36. Mateus 14, 34 a 36. Vamos ler juntos? Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Estes três versículos, eles são mais uma transição entre os capítulos, entre o capítulo 14 e 15. Eles são uma preparação, são mais do que uma mera transição, eles são uma preparação para o que nós veremos no capítulo 15, do verso 1 ao verso 20, onde nós vemos Cristo enfrentando ali a resistência e a oposição dos anciãos dos judeus em relação às leis cerimoniais. Você vai entender o porquê esses versos são uma transição. Então vamos lá. Jesus chega em Genezaré, né? Esses três versículos nos mostram a extensão do ministério público de Jesus, abrangendo três áreas. Primeiramente, nós vemos a extensão geográfica do ministério público de Jesus, né? Ele percorreu toda a Judéia e a Galiléia. No dia anterior, né, no capítulo 14, nós vemos ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, antes disso, no dia anterior, quando ele acalma a tempestade, né, naquela madrugada, no dia anterior ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né, do outro lado do lago de Genezaré. Atravessaram então e foram para o lado sul, né, da planície. Essa planície, ela mede em torno de 5 quilômetros ao longo do mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, né, como também é conhecido, ou Lago de Tiberíades. Se você encontrar esses três nomes, é o mesmo lago: Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades. É o mesmo lago, né, com três nomes diferentes. E ela tem cerca de 2,5 km de largura, a partir da praia até o ponto mais para dentro da encosta, né? O historiador antigo, Flávio Joséfo, narra que ela produzia nozes, palmas, figos, azeitonas e uvas. Era uma área muito rica, era uma terra muito fértil, muito, muito bonita. Imagine então uma planície muito bonita nessa região, né? Jesus não se limitou apenas a uma ou outra parte da região. Ele percorria todos os lugares, pois em todos os lugares existiam pessoas que necessitavam dele e da sua mensagem de salvação, né? Então aí nós vemos a extensão territorial, né, geográfica do ministério de Jesus, né, nesses versos. Também nós vemos nesses versos a extensão relacional do ministério público de Jesus. Os versículos 35 e 36 nos mostram isso, né? Neste verso, ou nestes versos, faltou ficar no plural ali, nós vemos três grupos de pessoas. No verso 35, nós vemos aqueles que reconheceram Jesus, nós vemos toda a circunvizinhança, né, as pessoas da circunvizinhança que foram avisadas sobre a chegada de Jesus ali em Genezaré, e também um outro grupo, que era o grupo de todos os enfermos. Cristo recebia todos, ainda que tivesse um círculo mais íntimo, a saber, o dos 12, né? Então nós temos, a bem da verdade, então não 3, mas 4 grupos, né, contando os discípulos também. Mas nós vemos que Jesus se relacionava com todas as pessoas, né? Neste verso nós vemos isso. Ele se relacionava com todo tipo de pessoas. Ele recebia, conversava e, obviamente, ele acolhia os arrependidos,
não importando se fossem pessoas nobres ou pobres, né, judeus ou gentios, ele sempre demonstrou misericórdia e recebeu a todo tipo de gente, né, todas as pessoas. Os homens viajavam mais do que as mulheres e as crianças. Então, como é que eles reconheceram Jesus? Certamente eles estiveram em outro lugar onde Jesus estivera antes, e lá eles presenciaram algum milagre de Jesus, ou alguns milagres de Jesus. E assim então que eles viram Jesus descendo na terra de Genezaré, naquele lado do lago, assim que eles viram Jesus, eles imediatamente saíram correndo, chamando a toda a circunvizinhança, avisando a toda a circunvizinhança para que trouxessem os seus enfermos para Jesus curá-los, né? E aí nós vemos que testemunho bonito nós vemos por parte desses homens, né? Receberam Jesus, reconheceram Jesus e trataram de anunciá-lo às pessoas, né? Vai aguardando essas informações, daqui a pouco elas serão bem práticas para nós, né? E assim que o reconheceram, trataram de avisar a toda a circunvizinhança para que trouxessem seus enfermos. E todos foram curados, isso é, todos os que foram trazidos a Cristo ali naquele momento, né? Foram curados ali, né? E diz o verso 36 que lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Né? Essas pessoas demonstram algumas virtudes importantes aqui. A primeira, elas demonstraram grande sabedoria, pois não perderam a oportunidade de terem em seu meio o Senhor Jesus, aquele cuja misericórdia e poder eram famosos e reconhecidos. E aqui eu cito as palavras de Matthew Henry, que diz assim: o discernimento do dia da nossa oportunidade é um excelente passo para aproveitá-la. Esta foi a condenação do mundo, o fato de que Cristo estava no mundo e o mundo não o conheceu, conforme João 1,10. Jerusalém não o conheceu, conforme Lucas 19:42. Mas havia alguns que, quando ele estava entre eles, o conheciam. É melhor saber que há um profeta entre nós do que saber que houve. Né? Interessante, eu gostei dessa expressão aqui. Né? Dia da oportunidade. Quantas oportunidades nós deixamos passar pelas nossas mãos? Tão somente porque não tivemos sabedoria para aproveitá-las. Oportunidades que não voltaram mais. Né? Oportunidades que não voltaram mais. Os gregos, na sua mitologia, né, eles têm vários deuses lá na sua mitologia, e o deus do tempo, conhecido como Cronos, ele é um deus que, a aparência dele, ele é de um velocista, um homem que está correndo, né? Ele é veloz. E ele tem um capucho de cabelo aqui na testa, né, parecendo um chifre, mas é o cabelo dele. Ele faz um capucho aqui no cabelo dele. E eles diziam o seguinte, que o tempo, a oportunidade que o tempo nos dá, nós não podemos nos descuidar. Nós temos que agarrá-la por frente. Ela estiver passando por nós, nós temos que segurá-la. Essa é a ideia. Por isso que ele tinha esse capucho de cabelo, porque, segundo a mitologia, quando o Cronos passasse, eles segurariam ele por esse capucho de cabelo aqui na testa. Se você procurasse na nuca, já não pegava mais, porque ele já tinha ido embora. Né? Então você tinha que pegá-lo de frente. Né? Era essa a ideia da mitologia grega. Né? Mas, trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, as oportunidades nós temos que aproveitá-las e temos que estar atentos para aproveitar as oportunidades em nossa vida, especialmente as oportunidades que Cristo nos dá
né? Aliás, todas são são vindas dele, né? É Deus quem controla o nosso viver, né? É Deus quem comanda a nossa vida. Mas especialmente a oportunidade da salvação, né? Eu sei que, pastor, mas e aí? Mas o sujeito não é eleito, não é predestinado, aí vem, né? Essa questão toda. A questão é que um predestinado, um eleito de Deus, nunca deixa escapar a oportunidade de ser salvo. Ele não vai deixar de escapar, não vai deixar essa oportunidade de escapar. Mas é possível um eleito de Deus, até mesmo porque não é ele que aproveita a oportunidade, é Deus quem o pega. Não é o homem que deu uma chance para Jesus, foi Deus quem executou o seu plano. Não existe esse negócio de dar uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus entrar na sua vida e transformar a sua vida. Não existe isso, é uma heresia grotesca, né? É Deus quem determina, é Deus quem salva, é Deus quem vem ao encontro do pecador. E quando chega a hora dele ser salvo, ele é salvo e pronto. Não depende do pecador. Mas na vida, na caminhada com Deus, muitas oportunidades nós perdemos. E todas as oportunidades que Deus nos dá, todas elas têm um só objetivo: aumentar a nossa comunhão com Deus. Pense numa enfermidade. Uma enfermidade tanto pode afastar alguém, como pode aproximar essa pessoa ainda mais de Deus. Pense em qualquer outra situação, uma luta, uma intempérie na vida, uma dificuldade. Tanto pode, se nós estivermos atentos ao que Deus está fazendo em nossa vida, essas oportunidades nos trarão mais para perto de Cristo. Mas se nós não tivermos sabedoria e aproveitarmos essas oportunidades, elas nos afastarão de Deus. John Piper, quando lutava contra um câncer, ele, me parece que ele escreveu um livro chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Interessante, né? Não desperdice o seu câncer. Não foi um livro, foi um artigo que ele escreveu sobre o assunto. Não desperdice o seu câncer. Porque todas as enfermidades têm cura, exceto a última. Exceto a última. E ninguém morre na véspera. Nem o peru de Natal. Ele morre na véspera do Natal, mas não morre na véspera da morte dele. Né? Ninguém morre na véspera. Então nós precisamos olhar para as oportunidades que Cristo nos dá, as oportunidades que Deus nos dá de aumentar a nossa comunhão com Ele, por meio de uma vida de santidade, uma vida mais apegada ao Senhor. E nós não podemos deixar escapar essas oportunidades. Podemos até ter outras depois, mas as que perdemos. Né? Esses homens foram sábios. A hora que eles viram Jesus, reconheceram Jesus, deram um jeito de reunir toda a circunvizinhança e os enfermos para Jesus curá-los. Né? Eles também demonstraram um grande amor por seus enfermos, pois levaram-nos àquele que é o médico dos médicos, o médico por excelência, o sol da justiça que traz a cura em suas asas. Vamos ler lá em Malaquias 4:2, o que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus? Né? Malaquias 4:2, quem achou pode ler, por favor. É mais fácil você voltar ao livro de Mateus, porque é o primeiro livro do Antigo Testamento antes de Mateus. Eu coloquei cura, né? Mas o texto fala de salvação em suas asas, né? Cristo trouxe salvação. Ele é o sol da justiça, né? E trouxe a cura definitiva para a nossa alma, né? Lembrando que lá na glória eterna, a árvore da vida, né?
Cristo nos dará a comer da árvore da vida e não mais padeceremos de dores e enfermidades, né? Então, a salvação que Cristo nos dá, né? Eles mostraram um grande amor pelos seus enfermos. E não tem ninguém melhor para você levar um enfermo do que para Jesus. Não estou dizendo que você não deva levá-lo ao médico. Claro, deve fazer uso da medicina, sim, né? Deus nos abençoou. Nós vivemos numa época em que a medicina avançou, né, bem avançada. Temos recursos aí, que bênção, né? Que bênção que nós temos esses recursos. Mas antes de tomar qualquer medicamento, antes de fazer qualquer tratamento, antes de buscar qualquer médico, a pessoa que você tem que buscar antes de tudo é o Senhor Jesus, né? Pedir a Ele que, se Ele quiser, Ele pode curar sem a intervenção da medicina. Senão, Ele pode curar usando a medicina. Senão, Ele pode não curar também. Como Ele fez com Paulo. A minha graça te basta. Né? Embora não sei se lá com Paulo era uma enfermidade, né? Mas nós podemos receber essa mesma resposta. Não, filho. A minha graça te basta. E a graça, como diz o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Né? De todas as 3 respostas que nós podemos receber de Deus, a graça de Deus é a melhor das respostas. Né? Sim. Tanto que Paulo fala para ele, né? Tomar um pouco lá de vinho misturado com água para amenizar a dor no seu estômago, né? A acidez no seu estômago. Né? Então, Timóteo, será que ele não orou pedindo a cura? Com certeza. Né? Faça uso da medicina, né? Paulo tinha um médico particular que andava com ele o tempo todo, Lucas. Lucas era médico. Né? Mas sempre busque a Deus. Eles também demonstraram grande fé em Cristo, pois criam que com a permissão de Cristo, se viessem a tocar na orla de suas vestes, seriam curados. Provavelmente, muitos desses enfermos sequer podiam andar para irem na direção de Cristo. Contavam apenas com a possibilidade dele passando ao alcance de suas mãos, com um simples toque em suas roupas, eles haveriam de ser curados. E assim, a fé foi contemplada. Contudo, a principal lição que fica para nós aqui, não é a fé dos homens, seja a dos enfermos ou dos que os conduziam, né? Mas sim o poder e o amor de Cristo em socorrer os que clamam por Ele. Nunca, meus irmãos, embora a fé ela agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas nunca nós podemos inverter a ordem, dar aos homens, dar à fé dos homens a glória que nós devemos dar ao poder de Deus e à misericórdia de Deus. Né? E é Deus quem é misericordioso, é Deus quem é poderoso, e nós não podemos jamais inverter. É claro, nós devemos incentivar as pessoas a exercerem fé em Cristo Jesus. Sim, nós devemos constantemente dizer ao nosso coração que temos que ter fé em Cristo Jesus. Sim, mas a honra e a glória por tudo isso não é para nós, mas sim para Cristo, pelo seu poder e pela sua misericórdia. Né? A fé salvadora é obra dele, né? Até mesmo a fé comum é obra de Deus na nossa vida. Né? E por fim, eles ainda demonstraram grande reverência a Cristo, pois rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. O ato de rogar, né? Eles rogavam.
É típico de alguém que se humilha diante de outrem, reconhecendo que está totalmente à mercê da misericórdia alheia. Que reconhece sua indignidade diante de Cristo. Eles não chegaram testando como faziam os fariseus, que sempre vinham testando Jesus, né, com falas capciosas, né? E nem exigindo, como fazem aqueles que em nossos dias são adeptos da seita e as heresias, como a confissão positiva. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa heresia da confissão positiva, basta em qualquer igreja neopentecostal hoje, e infelizmente até em algumas presbiterianas, você vai encontrar isso aí. O que é a confissão positiva? A confissão positiva é uma heresia que entrou na igreja e que foi travestida de evangelho. Você já viu falar daquele negócio, as tuas palavras têm poder? Já viu isso? Cuidado, hein, Ruth, as tuas palavras têm poder. Já viu isso? Irmãos, a minha palavra não tem poder nenhum. Eu posso passar a vida inteira olhando para esse notebook e dizendo, transforme-se num carro, transforme-se num carro, transforme-se com toda a fé do meu coração. Mas não vai acontecer. A confissão positiva, tem aí um link que eu coloquei para você, você tem lá na nota de rodapé, esse artigo muito bom do site monergismo.com, falando sobre, do autor Antônio Pereira da Costa Júnior, falando sobre a confissão positiva. É um texto curto, vale a pena você ler depois em casa, né? Digite lá, copie esse endereço, jogue lá no seu navegador e leia esse artigo. Muito bom, você vai entender o que é essa confissão positiva. Hoje ela entrou pelas igrejas evangélicas, especialmente as de linha neopentecostal, e agora está infestando todas. Até igrejas, infelizmente, conheço pastores presbiterianos que não falam abertamente disso, mas acabam usando os conceitos dessa heresia, dessa confissão positiva. Né? Se você falar com fé, vai acontecer. Quer dizer, o poder está na sua palavra. Está na sua palavra. Sabe esse negócio de eu determino em nome de Jesus? Eu exijo em nome de Jesus que essa enfermidade saia de você agora. Já viu essa baboseira? Eu não conformo, eu me revolto, né? Tem até um dessa seita IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Dessa seita da Universal. Tem um deles lá que chega ao absurdo de dizer que um dia ele foi expulsar um demônio. E pasmem, eu fui expulsá-lo em nome de Jesus, mas não deu certo. E então, naquele momento, eu me revoltei. E na minha revolta, eu o expulsei e ele saiu. Devia ser assim com o demônio, né? Deve ser assim com o capeta lá, só pode. Porque, irmãos, chega a ser blasfemo um negócio desse. Chega a ser blasfemo. Né? De tão mentiroso que é. Né? Então, cuidado. Esse negócio de, olha, suas palavras têm poder. Não tem poder nenhum, irmãos. Né? Você pode até falar algo que me machuque. Mas aí, minha palavra tem poder de machucar. As palavras podem machucar, podem mesmo. Especialmente se você for melindroso. Né, se você for dodóizinho, né, porque tem crente que é assim, sentou um mosquito nele, ele já, né, desaba o mundo dele. Né? Também não estou dizendo que a gente, com isso, com o intuito de sermos fortes, né, então nós podemos sair por aí dando patada em todo mundo, machucando. Não é assim também. Nós devemos ser sábios no uso das nossas palavras. Mas a nossa palavra não tem poder nenhum, irmãos. Não tem poder nenhum. A única palavra que tem poder nesse universo é a palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. O homem inventou a energia elétrica, inventou a lâmpada, a fiação elétrica, inventou tudo. Chega diante do interruptor lá e fique, acenda
Acenda, acenda. Pode gritar, berrar, não vai acontecer nada. O seu dedo tem mais força que a sua palavra. Se você for lá e apertou o interruptor, vai aparecer a luz. Oi? Mas não é a palavra. Som da voz. Mas não é, mas não produziu energia, né? Não é poder. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, né? Ou então, e às vezes a gente acaba trazendo isso para dentro da igreja, de forma muito inocente, né? Não, irmão, não fala desse jeito não. Deus nos livre disso. Irmão, para com isso. Superstição é essa, né? Mas interessante é que esses homens, eles chegaram diante de Jesus e rogaram. Isso é atitude de alguém que age com reverência diante de Jesus, né? E infelizmente, nós temos perdido isso nos nossos dias. Eu não estou falando nem do culto em si, né? Eu estou falando aqui do nosso dia a dia mesmo, como que a gente tem perdido a reverência, ou a consciência de reverência diante de Jesus. Nós vamos falar com Deus, nós vamos orar a Deus, é uma conversa, mas é algo que eu tenho que fazer com reverência. Esses homens rogaram a Jesus, reconheceram que eles estavam à mercê de Jesus. Era Jesus quem ia fazer ou não, se quisesse ou não. Eles se colocaram à disposição dele. Eles rogaram a Jesus, né? E por fim nós vemos aí a extensão cerimonial do ministério público de Jesus, né? Por extensão cerimonial aqui, nós queremos destacar a abrangência e cumprimento da lei cerimonial na obra de Cristo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei a Moisés, ele deu 3 leis, ou 3 formas de lei. O que nós chamamos de lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos. Essa não caiu, essa continua, e todo crente tem que continuar praticando os 10 mandamentos. Né? Nós temos que continuar praticando os 10 mandamentos. Jesus, ao resumi-los em 2, ele não diz que agora é só 2, mas são só 2. Ele disse o seguinte, olha, é para facilitar a sua compreensão. Os 4 primeiros dizem respeito ao seu relacionamento com Deus, e os 6 últimos dizem respeito ao seu relacionamento com o seu próximo. Né? Eles continuam valendo. Cristo, lá na cruz do Calvário, ele não anulou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam válidos e nós devemos praticá-los, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Eles são para a nossa santificação. O outro conjunto de leis, a lei civil, ou as leis civis, foram leis que Deus deu para regular a relação social dos israelitas ali. Como, por exemplo, tinham cidades de refúgio, né, para aqueles que haviam cometido um crime sem a intencionalidade de cometer o crime, eles pudessem fugir para uma das cidades de refúgio, e enquanto eles estivessem ali, eles estariam protegidos e aguardando o julgamento justo. Mas se eles saíssem da cidade de refúgio, antes do julgamento, se eles saíssem da cidade de refúgio, qualquer um da família do assassinado poderia pegá-lo e matá-lo. A cidade de refúgio aponta para Cristo depois. Aliás, todas as leis lá no Antigo Testamento apontaram para Cristo. Cristo é a nossa cidade de refúgio. É em Cristo que nós somos livres da ira de Deus. Se sairmos de Cristo, a ira de Deus recai sobre nós. Porque Deus é o vingador. E não se assuste, quem diz isso é a Bíblia. Lá no Salmo 94, versículo 1, Deus é chamado de Deus das vinganças. Lá em Romanos 12, ele fala, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Certo? Mas vamos lá.
a lei civil, então, se cumpriu em Cristo Jesus. Né? Os princípios da lei civil, muitos desses princípios, ainda vigoram. Né? E aí você fala, mas a pena de morte não deveria ser, não deve ser praticada hoje em dia, porque Cristo nos manda amar os nossos inimigos, sim. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque senão vai longe, mas eu posso te mostrar dentro do Novo Testamento, estou falando do Antigo, não, do Novo Testamento, que a pena de morte, ela seria sim, deveria sim ser praticada. E não há nenhuma contradição com o Evangelho. O problema é que praticar a pena de morte no Brasil, né, é complicado, né? Oi? O desertor, não. Certo. Ah, certo. Então existe, então. Interessante. Existe essa, eu não sabia disso. Obrigado por essa informação, eu não sabia. Mas então, mas a lei cerimonial, ela foi cumprida em Cristo Jesus. E a lei cerimonial diz respeito às práticas do culto. Né? O ritual de purificação. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver ali, Levítico, Números, Deuteronômio também, você vai ver a lei cerimonial, como que tinha que ser, como que a pessoa deveria adorar a Deus, quais as ofertas que existiam, quando essas ofertas deveriam ser consagradas ao Senhor, quem poderia oficiar essas ofertas, em nome de quem. Então tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus. No Antigo Testamento, cordeiros eram imolados na remissão dos pecados, apontando para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, que é Jesus. Né? Então, tudo na lei cerimonial. Né? Mas há um aspecto na lei cerimonial aqui que é muito importante a gente observar. Né? Na lei cerimonial, havia normas para a pureza, quanto à pureza. Né? Se um homem encostasse numa mulher no seu período menstrual, se ele simplesmente esbarrasse nela, no seu período, se ela estivesse no período menstrual, ou se ele tocasse em um cadáver, quer seja de um animal ou de um homem, né? Se tocasse num cadáver, ou se comesse algum alimento considerado imundo, né? Tem a lista lá de alimentos imundos, né? Ou se entrasse em contato com algum leproso, este homem ficaria cerimonialmente impuro por algum período e deveria fazer lá todo um ritual de purificação. Né? Tinha todo um ritual de purificação para ele poder aproximar-se novamente do santuário e adorar a Deus. Ele não poderia chegar, se eu tocasse, numa dessas situações aqui, né, eu me tornasse impuro, eu não poderia adorar a Deus lá no santuário, sem antes passar por um ritual de purificação. Leia o livro de Levítico, você vai ver ali especificações, são várias passagens, né? Por isso que eu coloquei o livro de Levítico todo. Né? Leia o livro de Levítico todo, você vai ver ali as várias especificações para a purificação. Né? Agora, imagine, né? As pessoas cercavam a Cristo naquele momento, e certamente tocavam nele. Né? Ali, com certeza, existia pessoas que estavam, entre aspas, cerimonialmente impuras. Né? Ainda que lhe pediram para deixá-los apenas tocar nas suas vestes, certamente encostavam e tocavam nele. É óbvio, né? Fechado, cercado por pessoas ali, com certeza as pessoas esbarravam em Jesus. Grupos mais rigorosos, como por exemplo os fariseus e os essênios, né, consideravam uma abominação as pessoas encostarem umas nas outras quando estivessem no meio da multidão. Eles sempre andavam olhando para ver se não tinha ninguém por perto para esbarrar numa pessoa. Por quê? De repente eles esbarravam numa pessoa e aquela pessoa... E se aquela pessoa estivesse impura, estivesse imunda cerimonialmente? Ele ficava imundo também. Então eles evitavam contato físico a todo custo.
E eles evitavam esse contato físico pelo fato de nunca saber se a pessoa em que se encostava encontrava-se cerimonialmente impura, pois se assim estivesse, contaminaria cerimonialmente aqueles que nela se encostavam. O Senhor Jesus não estava preocupado com essas coisas. Não porque considerasse banais, né, as leis cerimoniais, né? Não é por causa disso, não é porque ele considerava banal. Não. Ele não se importava com as pessoas tocando nele, pois ele não pode ficar impuro. Ao contrário, ele torna os outros puros. Como disse Carson, né? Quem disse essas palavras, né? Dessa forma, Mateus nos prepara para o que passará a relatar no capítulo 15, sobre a oposição dos anciãos a Cristo. Isso nós veremos semana que vem, né? Sansão é um típico exemplo. Tocou no morto, ele casou-se, não podia casar, não podia ter relações com mulher, porque ele era nazireu e teve. E uma mulher que não era do povo ainda, né? Do povo de Deus. Sim. Ele tocou no morto por várias vezes. Outra vez ele pegou lá uma queixada de jumento e matou mais de 1000 filisteus, com um osso. Depois ele pega o mel lá da caveira do leão. A cena de Sansão, quando é cortado o cabelo dele, e ele se enfraquece, não é porque cortou o cabelo dele ele perdeu a força, não é porque a força estava no cabelo. Ao cortar o cabelo, Sansão deu o último passo, ele quebrou o último item da lista de coisas que ele não poderia quebrar como nazireu. A última coisa errada que ele fez foi cortar o cabelo, ou deixar que o seu cabelo fosse cortado. E é interessante que Deus, aí a gente vê a misericórdia de Deus, né? Interessante que Deus não esperou Sansão recuperar todas as coisas quebradas, né, ali no seu voto, para abençoá-lo. A Bíblia diz que assim que o cabelo de Sansão começou a crescer, né, naquele dia lá, ele com os olhos furados, o cabelo de Sansão tinha começado a crescer novamente, né? É importante essa expressão porque mostra para a gente que Deus não esperou Sansão se purificar cerimonialmente, deixar de ficar se envolvendo com mulheres de outros povos. Ele estava na cadeia também, né? Mas bastou um primeiro sinal, que foi o cabelo dele crescer. Deus usou Sansão para matar os filisteus, né? Sim, não tenha dúvida disso, né? Mas tudo isso já mostra o seguinte, que assim que houve o arrependimento, no primeiro sinal da graça de Deus, Sansão foi usado novamente por Deus, né? Sim, o que nós não podemos esquecer, esse ditado porco que tem aí fora, de que Deus escreve certo por linhas tortas, é mentira, né? O que acontece é que Deus, ele tem tudo sob o controle, nem mesmo quando o homem falha, nem mesmo quando o homem aparentemente atrapalhou os planos de Deus, ele de fato atrapalha, porque os propósitos de Deus se cumprirão, não tem como alguém frustrar os planos de Deus, né? Só que o homem que desobedece a Deus nos seus propósitos, haverá de sofrer as consequências. Sansão mesmo é um exemplo disso, né? Vamos voltar aqui. Sim. Ela estava totalmente cerimonialmente impura. Porque ele sentiu que dele saiu virtude, né? Ele sabia quem era, mas o que ele quis mostrar é justamente isso, né? Justamente de fé e
de desespero, né? Alguém que estava buscando, tem misericórdia de mim, né? E ela não estava impura, ela vivia impura cerimonialmente, né? Porque a hemorragia dela não se estancava. Há vários anos, há 18 anos, né? Não, 12 anos, né? 12 anos de hemorragia, imagina, né? Há 12 anos impura. Mas o que fica para nós aqui é justamente isso. Cristo, ele não fica impuro quando ele entra em contato com os impuros. Ele purifica os impuros, né? Ele purifica os impuros. Aqui no caso era a questão cerimonial, né? Era uma questão mais conceitual, né? Cerimonial, que apontava para Jesus. Né? Toda a lei cerimonial no Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus também. Né? Por isso é que hoje essa lei cerimonial não tem, para nós não faz sentido nenhum. Por quê? Porque elas já se cumpriram em Cristo Jesus. Né? Elas já se cumpriram em Cristo. Hoje, se eu tiver um leproso precisando de mim, eu vou lá lavar, eu vou dar banho nele, vou cuidar dele, e eu não vou ficar imundo. Porque eu estou ajudando o leproso, é lógico, vou tomar cuidado para não contrair a doença, é claro. Mas, cerimonialmente, eu não estou impedido de entrar aqui e louvar ao Senhor. Porque eu fui purificado por Jesus. Né? O sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Né? Aplicações práticas para nós aqui, irmãos. Aqueles que conhecem a Cristo devem fazer tudo o que puderem para que outros o conheçam também. Como esses homens aqui que conheceram Jesus, ao reconhecerem, foram buscar as pessoas, né? Não podemos comer esses manjares sozinhos. Cristo é suficiente para todos nós. Aquelas pessoas demonstraram grande amor pela sua terra, ao apresentarem Cristo aos seus conterrâneos. Não há maior demonstração de amor por nossa terra do que quando compartilhamos o Evangelho de Cristo. Né? Nos nossos dias nós temos visto aí um espírito patriótico tomando conta do coração dos brasileiros, de alguns brasileiros, e é bom isso mesmo. Né? Eu sou a favor de que nas escolas, voltemos a cantar o hino nacional, diante da bandeira, e ali, em posição. Eu fui acostumado a cantar o hino nacional com a mão no peito aqui, né, desse jeito. E até hoje eu faço isso, né, vai cantar o hino nacional no lugar que eu fico em posição de sentido com a mão no peito. Aí uma vez me perguntaram se eu estava tendo algum infarto. Eu disse, não, eu aprendi assim, né, demonstração de amor pela minha pátria. Né? Mas, queremos nós mostrar que amamos o nosso Brasil? Como igreja. Nós temos que orar pelo nosso país, interceder pela nossa pátria e pregar o Evangelho à nossa pátria. Não há presente maior que podemos dar às pessoas do que o Evangelho de Cristo. Né? Warren Wiersbe, ele comenta o seguinte, né? O barco chegou a Genezaré, perto de Cafarnaum e Betsaida, e ali Jesus curou muitas pessoas. Será que as pessoas sabiam que ele, né, Jesus, havia enfrentado uma tempestade para chegar até elas e suprir suas necessidades? Será que elas ficaram sabendo disso? Será que elas sabiam disso? Será que nós nos lembramos de que Jesus enfrentou uma tempestade de juízo para salvar a nossa alma? Conforme o Salmo 42, 7. E para que jamais precisássemos enfrentar o juízo de Deus? Devemos imitar os discípulos, prostrando-nos aos pés de Jesus e reconhecendo que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? E nunca nos esquecermos que, para que hoje nós tivéssemos vida, Jesus deu a dele por nós. Ele enfrentou a ira de Deus, a tempestade da ira de Deus, né? Em nosso lugar. E para a nossa reflexão aí, Cristo é todo suficiente e poderoso. A simples orla da veste, de sua veste, transbordava graça e poder. Não é lamentável como muitas igrejas em nossos dias têm obliterado, ofuscado e negado a graça de Deus e o poder de Cristo,
ao buscarem recursos carnais para atraírem as pessoas?